Olá, eu sou o professor David Santana, do curso técnico em multimídia, e você está aqui comigo na competência número 1, que é desenvolver artefatos para o web focando na interface e na sua usabilidade. E bem, nessa competência número 1, eu vou começar com a aula mais teórica, trazendo principalmente questões sobre a criação de site, sobre a importância de ter um site, já que há uma discussão, há alguns argumentos atualmente sobre que não é tão útil ter um site. Então, vou falar um pouco sobre isso. Lá no AVA vai ter uma aula, que eu já dei em outras competências, prática, sobre como criar um site, pelo Wix e tal. Então eu vou deixar lá no AVA, vai estar disponibilizado também essa aula. E no final da disciplina, lá na competência número 3, vai ter uma entrevista com um profissional, também abordando esses temas de multimídia, de criação de sites, de criação de artefatos. Então, tipo, acompanhe por lá, não deixe de ver. Mas vamos começar aqui sobre uma pergunta importante. Por que criar um site? Então, o site ele traz credibilidade, segurança, maior alcance, construção de marca e relacionamento com o público. Falarei detalhadamente sobre alguns deles. Credibilidade. Sobre credibilidade, o que é que traz, o que é que pode ser feito para isso? As informações devem ser fáceis de comprovar, enalteça o conhecimento especializado da organização barra empresa sobre o conteúdo e serviços oferecidos, mostre que existem pessoas honestas e confiáveis por trás do site, utilize um design que mostre que o site é profissional e se for utilizar alguma forma de anúncio, promoção, propaganda, use moderadamente. A credibilidade do site ele está muito atrelado ao design, mas está atrelado ao site em si. Porque, convenhamos, normalmente quando você vê uma empresa que tem um site bem organizadinho, que lá tem explicando quem são os profissionais que trabalham, que você encontra o número, que encontra lá o CNPJ, isso tudinho, traz uma segurança maior. Você tem uma confiabilidade maior. E aí vale tanto para serviços como para sites que vão falar sobre uma pessoa, sites, enfim, dos mais variados sites que estão lá, inclusive no e-book que eu trago. Então a credibilidade é esse ponto. Ter uma rede social é importante, eu vou falar um pouco mais para frente, mas ter essa credibilidade que o site tem, às vezes é um pouco maior do que só a rede social pode trazer. A segurança, e aqui eu trago elenco alguns pontos de como você verificar a segurança do site, né? Porque existe um site que o site é confiável. Então, pela Receita Federal, você pode conferir o CNPJ da empresa. Pelo site Rules, você pode conferir, fazendo a consulta para descobrir se a URL é legítima ou não. Também tem a opção do site Posso Confiar, que é um banco de dados online que permite saber se pode confiar ou não, como o nome diz, naquela página. Então, são opções bem interessantes de como você pode aí ver a questão da segurança do site, ver a questão de que o site ele tem confiabilidade, de que ele traz a credibilidade que eu citei anteriormente. Além disso, as redes sociais. Aí vem uma pergunta. E as redes sociais? Também é um ponto que eu tinha falado antes. Bem, as redes sociais é algo muito importante a se falar. Elas não são gratuitas como você imagina. Ou seja, por exemplo, para você ter seu perfil no Instagram, no Facebook, no Twitter, etc., ela é gratuito. Para você, para algum influencer, um determinado número, status de visualizações. Mas para você montar sua empresa, para ela ter alcance a outros grupos, para ela alcançar além de um grupo restrito que você quer, ela tem que ser paga. Assim como para você ter um site é pago, para ter uma rede social você também tem que pagar para ter alcance. Para você ter alcance no Facebook, no Instagram, é normalmente por publicidade paga. Então, tipo, esse conceito de que rede social é gratuito e está tudo certo, não é tão real assim. Porque para ter um alcance maior, tem que ser pago. E além disso, vale mensurar que você pode combinar. Não é porque, o que eu estou falando aqui, não é porque você não vai ter uma rede social. Tem que ter, é importante. Você tem que estar nesse mundo também, traz várias funcionalidades importantes. Mas para determinados projetos, você pode combinar com o site. Você pode criar anúncios para obter cliques no site. Você pode rastrear as pessoas através do site. Pode criar públicos segmentados através do site. E lembrando que eu estou dando aqui um exemplo de criação de site, não é para todo mundo. Isso vai ser mais falado, inclusive na entrevista. Afinal, eu também falo no e-book. Para alguns públicos, para algumas coisas que você se propõe. Se você se propõe para algo menor, um site não, uma rede social já fica ok, já resolve o problema. Não precisa da criação de um site que vai requer, claro, um trabalho um pouco maior, vai requer alguns profissionais a mais. Mas agora, se você quer dar um salto a mais, se você quer buscar algo além, aí aqui eu estou trazendo essa questão sobre a criação de sites. E trago especificamente sobre sites, mas, como disse, tem as opções aí de redes sociais. Aqui outro ponto é o relacionamento com o público, também a importância, que com o site você estará 24 horas por dia
online. Tipo, na rede social, por mais que esteja lá a página, ela não oferece algumas coisas que o site oferece, principalmente naquelas caixas de resposta, as caixas de pergunta, caixa de pessoa que chega lá para comprar. Então, tipo, automaticamente ela já consegue comprar. Isso vai ter a ver com a arquitetura da informação, que vai ser falado na competência seguinte. Então, tipo, com o X, com o Y, enfim. Isso o site oferece. Então, tipo, muitas pessoas vão estar lá 3 da manhã procurando um tênis. Então, eu quero comprar um tênis de tal marca. Ele vai no site, dificilmente ele vai encontrar numa rede social. E aqui, sobre esse ponto, traz algumas perguntas sobre o Rock Content, que levanta algumas questões. Como, por exemplo, quando você precisa buscar algum tipo de roupa específica, a qual canal você recorre? Ao Google ou ao Facebook? E quando se fala o Google, é procurar site. Normalmente a maioria vai no Google, quer dizer, não vai, assim, estatisticamente até. E outra pergunta, quando você precisa saber como alugar um imóvel, onde você busca informação? No Instagram ou no Google? Muitas pessoas já vão direto lá para outros sites que já fazem isso, como o Quarto Andar, como tem alguns outros, até o mais famosinho agora, me fugiu. Buscapé, enfim. Tem outros sites que já fazem aluguel de imóveis, etc. Mas você normalmente recorre isso através do Google. Você vai lá, pesquisa no Google, imóvel em tal cidade, não sei o que em tal cidade. No Instagram é um pouco mais difícil, normalmente vem até você. E a outra é se você procura um ERP para a sua empresa, qual e-mail você recorre? Google ou seu histórico de e-mail? Então, tipo, normalmente o site, quando se fala o Google, é para pesquisar sites, e aí entra trabalhos de SEO, de SEO, quer dizer, que no caso é você conseguir uma boa escala no Google, é através do site. Ele traz essa carga de funcionalidades, digamos assim, para você. E aqui, onde criar um site. Lembrando, como eu disse, lá no AVA eu vou trazer especificamente sobre o Wix, como criar um site do Wix, uma aula mais prática. Mas aqui, no campo mais teórico, onde criar? Temos aqui o WordPress, o Wix e o Joomla, que são os três principais exemplos. Mas antes eu vou falar sobre plugins e extensões. E o que são os plugins e extensões? Desculpa, quase que não sai. São nomes diferentes para cada uma CMS, usados para a mesma coisa. No WordPress considera-se um plugin, no Joomla é extensão. E normalmente são aquelas extensões, eu prefiro falar, que você coloca para melhorar o site. Então você coloca pesquisar, é um plugin ou extensão, colocar calendário, colocar horário, como se colocava antigamente no blog, quem já teve o blog, quem já mexeu, mais ou menos vai lembrar disso. Galeria de fotos, seção de comentários, formulários, gráficos, espaço para publicidade, que é bem importante atualmente, são todos bons exemplos de extensões. Então, com a criação do site, você trabalha com extensões. Você vai ter uma página, e na aula sobre o Wix eu vou trazer, uma página fixa já com layout pronto, e aí é mais para principiantes. Quem não é principiante, quem entende de programação, cria seu layout, cria toda a questão lá, HTML, etc., na linguagem de programação, mas quem não é, HTMLzinho pronto e só lá colocando extensão, tirando extensão, vendo, mexendo, é algo bem tranquilo. Então, tem aí essa questão sobre plugin e extensões. E aqui, Wix ou WordPress. O Wix é considerado um construtor de sites e por isso que eu utilizo ele, porque ele é mais simples, ele oferece ferramentas para criar sites sem precisar mexer em código, sem precisar saber de linguagem de programação, se baseando em elementos visuais como os blocos que você pode adicionar ou modificar em qualquer página que desejar. E esse adicionar ou modificar é através dos plugins. Então, se você procura uma plataforma que ofereça simplicidade na criação, a melhor é o Wix, que vai ser a que eu vou utilizar, repetindo mais uma vez, para a videoaula. Já o WordPress é um sistema de gerenciamento de conteúdo, CMS, e é uma maneira que é uma maneira mais elegante de dizer que é uma criação mais vasta de catálogos de conteúdo juntamente com ferramentas para criar um site. O WordPress é mais complexo, digamos assim, ele tem mais extensões, então ele trabalha mais com isso, mas também dá para fazer um iniciante tranquilamente. Quem já trabalhou com blog de WordPress vai saber tranquilamente mexer com o site, não há tanta diferença. É um pouco mais complicado, como fala, mas dá para você ver em alguns fóruns, estudando um pouco, dá para criar algumas coisas e ele tem uma possibilidade maior de diversidade de layout, já que dá para mexer um pouco mais. E o Joomla oferece as adições do plugin que pode transformar sua página do WordPress em um site de e-commerce. O Joomla é mais preparado para tal. Isso vale para páginas com mais complexidade e com mais recursos, mesmo que não comerciais. Nesse quesito, o Joomla sai na frente. Por exemplo, se você quiser criar um site
com uma área para membros interagirem, fóruns de discussões, mensagens, etc., o Joomla é a melhor opção e ele normalmente é a melhor opção para e-commerce. Então, se o WordPress é mais adequado para sites e blogs, como eu disse, de uma forma mais simplificada, o Joomla se destaca para portais, fóruns e comércio eletrônico, que é, no caso, o e-commerce. Aqui as fontes de pesquisas, para que vocês vejam depois. Essa aula estará disponibilizada lá no AVA também, eu disponibilizo até para facilitar a questão da atividade, que é baseada nessa aula. Então é isso, muito obrigado e tchau!